Olá, olá, queridos professores, queridas professoras, espero que vocês estejam bem. A gente sempre gosta de falar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vocês estiverem aí nos acompanhando, a gente espera que hoje a gente tenha aí 45 minutos, né, da nossa formação que seja muito produtivo. Eu vou me apresentar, como sempre, me chamo Mariana Tambellini Faustino, vocês já estão aí acostumados comigo, sou coordenadora da equipe, né, de Ciências da Natureza, que é o programa, então, de recuperação e aprofundamento. Vou fazer rapidamente a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, cabelos ruivos, olhos castanhos, estou usando o óculos de sempre rosa e hoje eu estou com uma camiseta azul. Atrás de mim, vocês podem ver uma parede branca, tá bem? Enquanto eu vou subir aqui a apresentação de hoje, vou aproveitar para saudar, então, as nossas queridas colegas intérpretes de Libras, que faz a nossa formação ser cada vez mais inclusiva, tá bom? Muito importante. Espero que vocês já, então, estão vendo a nossa capa da nossa pauta de hoje, né? Hoje temos uma formação muito legal, muito interessante. A gente está aí, né, finalizando praticamente as formações do segundo bimestre, então né, conversaremos hoje também sobre a interdisciplinaridade, tá? Vai ser bem legal. Essa formação é dedicada, então, para todos os professores da área de ciências da natureza, né, anos finais, ensino médio, então, ciências, biologia, física e química. Vamos começar aqui, como sempre, eu trago a primeira apresentação, né, o primeiro slide com os links, né? Caso vocês ainda não tenham baixado o Caderno Aprender Sempre, né, o volume 1, ele está lá disponível no site. Bom, é só vocês, ao baixarem essa apresentação lá no repositório, vocês têm o acesso direto aí para baixar esses cadernos. Mas acredito que vocês já têm aí, por conta de a gente estar no final do bimestre, já têm acesso, inclusive, para o material impresso, né? Nossos objetivos de hoje, vamos conversar então. Primeira coisa, né, retomar um pouquinho ali tudo aquelas discussões que a gente desenvolveu ao longo do segundo bimestre, que era o nosso eixo formativo ensino por investigação. E aí hoje a gente vai então tentar associar, né, essa discussão do ensino por investigação com ações interdisciplinares, tá bem? Um segundo ponto dos objetivos de hoje é, então, sugerir algumas abordagens metodológicas, né, algumas ferramentas didáticas que possam, então, ser adaptadas aos diferentes contextos que vocês vivenciam aí nas escolas e também buscando sempre potencializar a participação, a autonomia e o engajamento dos nossos estudantes, tá bem? Por fim, o terceiro objetivo de hoje é favorecer o trabalho colaborativo, né, entre os professores de uma mesma unidade escolar. Ainda mais que a nossa discussão hoje é sobre interdisciplinaridade. Vamos também trazer, retomar aí essa discussão. Portanto, é muito bacana, né, se for possível, vocês terem aí um momento no desdobramento para conversar entre pares aí nos ATPCs, tá bom? Nossa agenda de hoje, a gente também sempre divide em três momentos as nossas formações, né? Para começar o primeiro momento, vamos então justamente trazer essa associação, né, entre o ensino por investigação, né, as atividades, né, investigativas e a interdisciplinaridade na nossa área, na área de ciências da natureza. Num segundo momento, vamos trazer então as possibilidades de abordagens, né? Vocês vão perceber que essa formação de etapa ela está um pouquinho diferente, eu já vou explicar por quê. E o terceiro momento, como sempre, também temos as sugestões de atividades para o desdobramento do ATPC, tá? Vamos lá. Simbora para o primeiro momento, que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Trago aqui nossa imagem, essa vai ser provavelmente a última vez que a gente vai ver essa imagem do segundo bimestre, né? Essa imagem que está lá disponível no nosso roteiro formativo. Então, ela ilustrou muito bem, né, tudo que a gente discutiu ao longo desse segundo bimestre, no eixo central, né, o nosso ensino por investigação, o eixo que a gente vem discutindo. Discutimos lá na SA1, nas formações SA1, um pouquinho sobre natureza da ciência, discutimos na SA2 a argumentação no ensino de ciências e na última formação que a gente teve, né, há 15 dias atrás e a semana passada, as atividades investigativas. Portanto, hoje a gente está agora, né, finalizando esse processo
com essa retomada e aí discutindo também possibilidades de ações interdisciplinares. Olha lá a nossa linha do tempo também, para vocês se situarem. Onde a gente está, né? Passou já as duas formações do SA1, as duas do SA2, as duas do SA3. O professor pode perguntar, Mariana, perdi alguma? Então, a gente tem como, né, retomar essa formação, basta buscar lá no repositório, vocês vão conseguir acessar novamente, né? E aí, por que eu falei, né, que a nossa formação de hoje está um pouco diferente? Percebam que a gente não vai ter uma formação B, né, que seria a formação de ano e série na semana que vem, porque por conta do feriado de Corpus Christi. Então, por conta disso, né, devido a essa ausência dessa formação, a formação de hoje vai ser uma formação de etapa, um pouco mais completa, com algumas aí sugestões de atividades que geralmente vocês encontram, né? Vocês conseguem assistir nas formações específicas de ano e série. Mas vai ser bem interessante também, e eu gostei muito de poder conversar também trazendo esses exemplos com vocês aí do Caderno Aprender Sempre. E aí também, né, perto das outras linhas do tempo que a gente trouxe nas formações passadas, vocês vão perceber que esse slide ele possui algumas informações extras aí, umas novas informações que estão aí dentro desse tracejado vermelho, indicando terceiro bimestre, né? A gente sempre gosta, né, de comentar que, por conta do tempo de planejamento, do tempo que vocês, professores e professoras, precisam para se organizar, as nossas formações sempre acabam sendo um pouco, né, antes do período que vocês vão estar ali aplicando as sequências de atividade nos contextos escolares de vocês. Portanto, né, nesse finalzinho de primeiro semestre, agora finalzinho de junho, início de julho, nós iremos já iniciar com as formações voltadas para o caderno Aprender Sempre, volume 2, né? Vocês vão ver que quando a gente chegar lá nas próximas semanas, vocês vão ter já o acesso deste material disponível lá no site, tá bem? Então, só para já dar esse adiantamento para vocês, a gente vai ter as formações da SA1, tá bom? E aí, no finalzinho do semestre, né, encerrando o primeiro semestre, a gente tem uma formação de etapa, de novo comigo, para a gente retomar aí tudo que a gente trabalhou de legal nessa primeira parte do ano, tá bem? E aí podem ficar tranquilos. Mariana, como que a gente já vai trabalhar terceiro bimestre? É aquela questão que eu mencionei, né? A gente faz a formação antecipada, né? Mas vocês só irão aplicar em sala de aula quando a gente retornar, tá bom? Lá para agosto. Tudo bem? Bom, então agora, eu sei que eu já conversei bastante sobre isso com vocês, mas a gente quis fazer uma pauta bem ampla, bem completinha, então a gente vai retomar aí rapidamente os pontos que a gente foi discutindo, né, ao longo do segundo bimestre. Para começar, a gente trouxe ali o nosso eixo formativo sobre ensino por investigação, que nada mais é, né, possibilitar meios para que os próprios estudantes, a partir, né, de uma tomada e de uma autonomia, consigam se interessar, se investigar, pesquisar algum fenômeno, tá bem? E aí a gente sempre menciona que os erros e os acertos são fundamentais, né? Quando a gente pensa numa abordagem como esta. É preciso a gente estar sempre ali retomando, refletindo sobre o processo e adaptando esse processo para que então a gente consiga aí construir o conhecimento, nem que seja preciso, poxa, nesse caminho que eu tentei seguir, não deu certo. Então, vamos voltar um passo para trás para a gente conseguir depois direcionar de uma maneira melhor, né, o desenvolvimento da atividade e chegar na conclusão que a gente gostaria de chegar, tá bem? Também discutimos, né, principalmente na SA2, do segundo bimestre, essa associação, né, a importância de criar-se ambientes argumentativos em sala de aula, né, de ter a argumentação como um meio de relacionar a cultura escolar e a cultura científica, né? Ambas as culturas, a gente já conversou também sobre isso, possuem suas características e têm em comum esses processos argumentativos. Então, é muito importante quando a gente quer tentar aproximar
algo que às vezes pode estar distante do nosso estudante, né? A ciência, os processos, os procedimentos científicos, quando a gente quer conversar sobre isso, mas que às vezes não encontra meios de trazer aquilo para um contexto da escola, a gente pode, a partir da argumentação, mostrar, né, como esses processos argumentativos são importantes na vida cotidiana dos estudantes e como a argumentação se faz fundamental na produção de ciência, né, na escrita científica, como que os cientistas, quando, né, os pesquisadores, quando ali precisam relatar aquilo que encontraram, como eles precisam argumentar os seus resultados juntamente com outros referenciais teóricos, como que se dá tudo isso. Portanto, foi esse o ponto que a gente discutiu lá na SA2, tá bem? E na SA3 a gente se aprofundou, né? Vocês já devem se lembrar, porque estava mais fresco também na cabeça, a gente viu essa formação há pouquíssimo tempo atrás, sobre os elementos, né, característicos de uma atividade investigativa. Na minha formação passada, na formação de etapa, eu até fiz aquele questionamento, né? Será que toda prática experimental, aquela prática que a gente segue um roteirinho, o aluno é dado esse roteiro para esse aluno, a gente pode considerar que essa atividade é uma atividade investigativa, né? E aí a gente não quis desmerecer nunca essa atividade pode ser muito, sim, importante e relevante para os estudantes, porque eles gostam muito de participar de atividades assim. Entretanto, nessa perspectiva que a gente está trabalhando no segundo bimestre, né, o ensino por investigação, a gente espera que os alunos fiquem um pouco mais soltos, no sentido de eles buscarem as questões, né, que eles querem resolver, que eles encontrem meios para isso, e obviamente que o professor está ali atuando, né, a professora atuando como mediador, no ponto de falar, olha lá, isso que você está propondo não dá para a gente desenvolver no nosso contexto escolar, né? Então, depende muito, obviamente, de combinados que vão ser feitos aí ao longo de todo o processo. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que atividades investigativas, elas precisam ter uma pergunta, né? Aquilo que se quer, então, investigar, né? E aí também ter estratégias didáticas que vão permitir aos estudantes uma coleta de dados, uma construção de explicações, né? Então, ter um momento dedicado para isso, para depois eles articulando ali todas os seus dados que foram coletados, as pesquisas que foram feitas, eles consigam gerar essa argumentação e concluir, né, e definir alguma coisa, seja um conceito, seja alguma questão que eles estão ali maior, seja algum conhecimento de biologia, de física, de química, assim por diante. Se a gente está desenvolvendo mais de uma atividade, é legal que a gente articule essas atividades, né? Então, por que eu comecei com uma atividade A1, fui para 2, cheguei na 3, como que elas estão, então, interligadas, né? No caso de a gente ter, então, múltiplas atividades dentro deste processo. E aí, um ponto que, de novo, eu friso, né? Quando a gente trabalha na perspectiva de ensino por investigação, a gente entende que isso demanda um tempo grande de planejamento, isso demanda um tempo grande para assim, para executar essa ação com os estudantes, né? Então, a gente sabe também que acaba, às vezes, sendo preciso selecionar alguns conteúdos para serem trabalhados, né? Então, fiquem tranquilos, se vocês decidirem, optarem por desenvolver uma atividade investigativa, e aí chegar no final do bimestre, poxa, não dou conta, né, de todo aquele conteúdo ali, porque pensem que a partir de uma prática investigativa, vocês também vão estar trabalhando outros conteúdos procedimentais, conteúdos atitudinais. E aí, no final, quando a gente coloca na balança, a gente percebe que o estudante ali ele conseguiu desenvolver muitos conhecimentos e que, portanto, às vezes é até melhor do que se vê todos os conhecimentos ali descritos de uma maneira mais rasa, tá bem? Uma atividade investigativa também exige uma discussão em grupo, é claro, né? E a reflexão sobre o processo, como eu também já vim mencionando aí nos slides anteriores, tá bem? E agora sim a gente chega, tá bom, então, Mariana, a gente já tinha visto tudo isso nas nossas formações passadas, vamos então associar essas práticas investigativas, essas atividades investigativas com a interdisciplinaridade. Eu trouxe
de novo, né, esse slide, e se vocês quiserem ter um aprofundamento ainda maior sobre a interdisciplinaridade, vocês podem retomar a formação nossa do primeiro bimestre, onde a gente discutiu as diferenças entre multi, pluri, interdisciplinaridade. Então, é legal também, se vocês tiverem essa, né, a disponibilidade, retomar essa primeira formação que foi mais focada apenas a práticas interdisciplinares. Então, fazendo uma leve pincelada daquilo que a gente conversou nessa formação passada, a gente tem que a interdisciplinaridade, ela funciona muito bem quando a gente quer trabalhar com temas transversais, quando a gente quer superar um ensino fragmentado, quando a gente quer atingir, então, uma maior complexidade nas discussões sobre os determinados assuntos que a gente decide, então, conversar com os estudantes, né? A gente tem que, quando a gente trabalha numa perspectiva interdisciplinar, a gente não quer a exclusão de componentes curriculares por um único componente, não. Muito pelo contrário, a gente quer que todos esses componentes curriculares, eles trabalhem de uma maneira colaborativa, e cada um tem a sua importância, cada um tem ali o seu ponto, né, de vista, que vai contribuir para a discussão daquela temática, dando essa maior complexidade, indicando esses diferentes vieses, né, de todas as discussões que estão ali relacionadas ao assunto, né, em questão. Portanto, exige esse trabalho colaborativo, né? E esse processo, ele é muito mais importante do que no final ali, aquele resultado final. As discussões, as conversas entre os professores, o sentar para planejar uma ação, né? Para ver como que está sendo desenvolvida isso, né? E também com as ações com os estudantes, esse processo, portanto, ele vai ser de fundamental importância para que ganhe-se, construa-se novos conhecimentos. E aí eu deixei por fim, mas na verdade, para justamente fazer esse link principal com as atividades investigativas, que é a resolução de problemas. Então, a gente tem sim uma grande vantagem de trabalhar, né, com a resolução de problemas num ambiente ali interdisciplinar, né, em atividades que são atividades investigativas, que vão colocar o foco no estudante, que ele vai, então, desenvolver todo esse processo de pesquisa, esse processo de investigação. Tudo bem? E a gente sabe também, né? Então, aqui chega aquele momento de a gente entende que as realidades, elas são muito complexas, né, em cada uma das escolas, elas são muito diferentes, né? Então, a gente entende que tem escolas que é possível desenvolver planejamentos nessa perspectiva interdisciplinar, tem escolas que fica mais difícil, né? Então, para tentar suprir um pouco, né, diminuir um pouco aí todas essas dificuldades, a gente sabe que trabalhando com um tema que seja de interesse para o professor e para o estudante, geralmente tem-se mais êxito, né? São práticas que dão ali mais certo no fim do dia, né? Quando a gente pensa, inclusive para incluir o estudante dentro dessa decisão, né? Vamos trabalhar quais temáticas, né? Então a gente sempre fala, traga os estudantes para esse momento, né? Porque aí ele existe esse sentimento de pertencimento e justamente auxilia a ter todas essas questões, né? Que a gente sabe que os estudantes geralmente não têm tanto interesse, né? Estão ali desmotivados, então isso pode ajudar, né? Formações interdisciplinares, então a gente também preza muito por querer, né, fazer formações interdisciplinares aqui na nossa equipe, para que também facilite esse processo para vocês. Hoje, infelizmente, eu estou conversando sozinha aqui com vocês, mas todas as nossas outras formações inter que a gente teve, sempre a gente se reuniu, seja no trio, seja em duplas, né? Então, formador de biologia falando de química, formador, né, de física com o de ciências e fazendo algumas trocas também, né? Então, é muito importante que vocês tenham acesso a uma formação interdisciplinar de verdade, para que também possam aí desenvolver nas escolas essas formações interdisciplinares, tá? A atividade de desdobramento, se a gente consegue ter esse momento tão rico, né, de discussão nas escolas, é muito importante que também sejam pensadas, né, sugestões de atividades que possam vir a ser desenvolvidas colaborativamente, né? Não adianta, então, se a gente tem esse momento, se vocês estão todos juntos aí
nas unidades escolares. Então, vamos aproveitar para conversar aí todos juntos, atividades que a gente possa envolver o maior número de professores, tá bem? E lutar também por este espaço de diálogo e planejamento coletivo nas escolas. A gente sabe que tem escolas que existe, né, toda semana, a cada 15 dias, a gente, né, sabe que existe esse momento de planejamento coletivo, e a gente entende que tem outras escolas que ainda não possuem também. Então, assim, vamos, né, sempre a gente está pensando aí num espectro enorme de diversidade das escolas, mas que seria bacana ter este momento para vocês discutirem, para, quem sabe, né, desenvolver, então, essas práticas investigativas e práticas interdisciplinares. A gente também gosta de falar, né, que a formação, quando a gente fala de formação continuada de professores, existe a horizontalidade dessa formação, né? Então, todos ali aprendem e ensinam. A gente tem muito o que aprender com as experiências dos nossos colegas, né? Da mesma forma que os colegas também têm muito o que aprender com as nossas experiências. Então, ter um momento de compartilhamento de experiências e de saberes é muito importante, né? Nesse desdobramento também é uma possibilidade. Né? E a reflexão, para finalizar aí, como a gente pode, então, superar todas essas dificuldades, abrir para reflexão, o que a gente pode melhorar, o que pode fazer diferente, né? E quando a gente tem um time aí engajado de professores, tudo pode ser mais fácil, né? Porque aí são muitas cabeças pensantes, e aí as ideias surgem de uma maneira mais fácil, tá bom? Bom, então agora vamos para o que realmente é mão na massa. Vamos discutir agora sobre o Caderno Aprender Sempre. Vocês viram que eu trouxe uma boa parte da nossa formação mais teórica, mas também quero dar muita importância para as atividades que a gente selecionou como possíveis aí projetos, ações, né, interdisciplinares, mas que também agregam, né, atividades investigativas. Para começar, eu trouxe uma primeira sugestão, né? Então, seria uma ação sobre pressão atmosférica e pressão arterial, tá bem? Então, aí vocês podem perceber, né, que a gente tem algumas imagens, a gente tem uma imagem de Machu Picchu, uma imagem no nível do mar, né? Então, como será que é a pressão arterial desses dois lugares? Aqui eu já até notei, para falar para vocês, que lá em Machu Picchu, a altitude é cerca de 2.430 metros, né? E aí, como será que é a interferência dessa altitude na pressão atmosférica, né? Então, é a partir daí que a gente pode começar essa discussão. E para isso, eu selecionei aqui, são atividades que já foram trabalhadas com vocês, informações específicas. Então, quem é de química, no caso, já vai se lembrar dessa atividade, né? Mas como a gente está numa formação de etapa, tem os professores dos outros componentes que ainda não viram essa atividade. Da mesma forma, eu vou trazer atividades de outras, né, de outros componentes, então os professores de química também podem ficar tranquilos que vai ter novidade, tá bom, para vocês. Então, bom, vamos lá. Temos essa questão aí da SA1, do caderno de Química, né? E aí a atividade traz o seguinte, eu vou dar uma lida rapidinho aqui no enunciado, tá bom? A hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, né? Seja dor de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticar atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, em equilíbrio no sangue. Então, conforme a relação, e aí tem lá a equação química, também, e aí as questões. Bom, a nossa proposta a partir de uma atividade como essa, ou, né, existem também outras possibilidades que abordem essa questão, a gente dá um início aí para a discussão. Né? Então, vamos pensar, né? A gente pode começar com uma imagem, a gente pode trazer um evento de alguém, algum famoso, algum jogador que tenha passado mal, por exemplo, algum atleta, né, que tenha ido para um lugar de altitude mais elevada e aí passou mal, teve esse mal das alturas, e começar a problematizar com os nossos estudantes toda essa questão, né? E aí, por exemplo, se vocês percebem que está existindo muita dificuldade
para a compreensão do que é pressão atmosférica, a gente pode, então, chamar o professor de física, chamar a professora de ciências, depende aí do contexto que vocês vão estar trabalhando, né? E eu trouxe uma tirinha, que pode também, de uma forma mais lúdica, né? Conversar aí e trazer a temática para a pauta aí de vocês, para a discussão de vocês. Então, a gente tem essa tirinha, que foi tirada do blog Humor Consciência, tem outras tirinhas bem legais nesse blog, vocês podem também explorar, que é o bugio sob pressão. Então, tá lá, né? Responda rápido. Quanto é 7 vezes 8? Aí o bugio falou 78. Aí foi lá o Tucano e falou, errou. E aí ele comentou, né? Não consigo pensar sob pressão. E aí o Tucano disse, pressão de 1 atm, quer dizer, o que precisaria, né, de se ter de conhecimento já aos estudantes para que eles entendam, né, essa tirinha, inclusive a gente pode também fazer um trabalho com o professor, professora de português, para mostrar, né, como essas expressões podem ter sentidos diferentes, né, no caso aí, o Bugio estava falando sobre estou sob pressão, né? Quando você está me pressionando, eu não consigo pensar rápido quando, né, você me fala aí uma questão de matemática, uma multiplicação. E já, né, todo intelectual aí com óculos, o Tucano falou, então já estou pensando aqui nos conceitos de física, no conceito de pressão atmosférica, tá bem? E aí também, já que a gente está falando de tirinha, né, dando essa sugestão para vocês, vocês devem conhecer, e acho que vale retomar, o Pixton. Pixton é uma ferramenta muito bacana para se fazer tirinhas, né? Fazer histórias em quadrinhos. Tem lá a versão gratuita, que já dá acesso para muita coisa, e se eu não me engano, tem também a versão paga. Mas com a gratuita já dá para a gente já desenvolver bastante coisa com nossos estudantes, tá bem? E aí, segue aqui, se vocês baixarem a pauta, vocês vão conseguir acessar o link. Então, dá uma sugestão de, às vezes, vamos desenvolver uma outra história em quadrinho, né, na mesma onda dessa que vocês acabaram de trabalhar. Então, são inúmeras as possibilidades. Tudo bem? Bom, e aí a gente entra agora na parte de uma experimentação investigativa. Também pensando, né, como deixar os estudantes colocarem mais a mão na massa, como que eles podem, então, discutir todos esses conceitos que estão aí envolvidos em uma prática que é super simples, né? É aquela famosa prática de a gente colocar o copo, colocar uma cartolina, né? E colocar, no caso, água, um líquido, né? E a gente coloca a cartolina em cima do copo. Quando a gente vira, com cuidado, claro, né? Esse copo, a cartolina permanece lá. E aí, a nossa sugestão é, ao invés de a gente já falar, ó, tá aqui os 3 elementos da prática, né, a gente pode falar o seguinte, vocês têm um copo, vocês têm um pedaço de cartolina e existe um terceiro elemento aí, uma incógnita. Vamos, né, e esse elemento vocês poderão encontrar facilmente na escola ou até mesmo na sala de aula, porque a gente sabe que muitos estudantes carregam a sua própria garrafinha de água, né? E aí, a gente pode, né, pedir para os nossos estudantes, então, ó, o objetivo é vocês colocarem essa cartolina em cima do copo, virar e a cartolina não cair. Pode tentar fazer, né, diversos aí experimentos, desde que não utilize nem cola, nem fita adesiva, né? E aí, assim, provavelmente, algum estudante ou já desenvolveu essa prática, ou vai tentar, e aí ao longo dessa prática na sala inteira, eles vão descobrindo maneiras, né, de fazer essa experimentação. E aí vocês podem, então, iniciar, mas, poxa, por que a gente está fazendo esse experimento, né? Qual que será a relação dessa prática com a pressão atmosférica? Né? De uma maneira mais leve, a gente vai, então, discutindo sobre todas as forças que estão envolvidas, e aí, portanto, tem uma prática com um caráter, né, mais investigativo. Tudo bem? E fechando ainda essa proposta que, né, ficou super rica, né, por isso que eu comentei com vocês, exige muito tempo a gente trabalhar numa perspectiva dessa, né? Não é, obviamente que não é impossível, mas requer que a gente faça essas escolhas, né, do que a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Aí eu trago uma sugestão de atividade investigativa que foi mencionada lá na sequência de atividades 3, pelo formador João, né, o formador de biologia,
que é justamente o seguinte, né? Pegar e fazer esse paralelo, então, né? Já que a gente está trabalhando com a pressão atmosférica, vamos conversar também sobre a pressão arterial, né? Por que não? A pressão arterial é a pressão que é exercida pelo sangue contra todas as paredes, né, das artérias. E aí, justamente, talvez inserir essa questão de que, né, nosso sistema circulatório, ele está sempre funcionando um pouco acima da pressão atmosférica, né? E justamente para que os nossos vasos não colapsem, né? Então, é possível a gente ir discutindo essas questões, né? Falar sobre a averiguação da pressão, né, arterial. Talvez, se vocês têm ali disponibilidade de levar um esfigmomanômetro, falei certo? Ou o aparelho que averigua a pressão, né? Muita gente tem já aquele aparelho digital, então a gente pode desenvolver uma prática, por exemplo, nesse sentido. Como será que será que alguma coisa, os nossos hábitos, né, no dia a dia interferem na nossa pressão arterial? E aí o João trouxe, então, essa atividade que é bem bacana, de pensar, eu vou fazer uma atividade física, vou medir antes e depois. Eu vou medir minha pressão antes, depois vou comer um salgadinho e ver se tem alguma mudança. Então, são maneiras, né, da gente desenvolver práticas para discutir essas temáticas, tá bem? E, por fim, né, como fechamento, né, a gente também traz a proposta de extrapolar esses resultados, né, trazer casos aí, pesquisas na família, quem tem, né, algum indivíduo na família com pressão alta, né, quais são os problemas, podem até entrar nas medicações. Bom, são N possibilidades, tá bem? Essa, então, era a primeira sugestão nossa. E agora a gente vai dar início para a nossa segunda sugestão, tá bom? E aí é uma temática bem diferente também, que é sobre esqueleto, fósseis e paleontologia, né? A gente pode perceber aí pelas imagens, os fósseis sempre atraem a curiosidade dos estudantes, sempre é legal, é interessante discutir, né, o trabalho de paleontologia, como que é feito, como que são feitas as descobertas. Então, bom, é mais ou menos sobre isso que a gente vai discutir. Para começar, a gente separou agora uma atividade de biologia da sequência de atividade 2, tá bem? E aí, essa é uma atividade também super bacana, que está discutindo sobre as questões da classe dos vertebrados, né? Vai falar sobre o tecido cartilaginoso, vai falar sobre os ossos, e aí justamente a atividade, se a gente fizesse, né, da forma como está ali prevista no Caderno Aprender Sempre, era para desenvolver uma modelagem, né, a partir de massinha, algum outro material de um sistema esquelético, né, argila. Então, a atividade por si só já é super bacana, vai gerar um grande entusiasmo aí dos estudantes, né, que vão gostar de fazer esse modelo, né, e aí uma complementação dessa atividade seria a gente discutir, talvez com química, a questão, né, da descalcificação dos ossos, né, então provocada por meio ácido. Aquela famosa prática, né, experimental de se colocar um ossinho de galinha, ou, né, outro ossinho que a gente tem ali acesso, numa Coca-Cola ou num vinagre. Eu lembro de desenvolver isso, eu lembro de assistir no Mundo do Bikman. Eu adorava esse programa quando eu era mais nova, e aí a gente via que tinha como fazer, e o ossinho fica super mole, né? Então, discutir essa prática, a gente pode também pegar essa prática e fazê-la de uma maneira mais investigativa, né? Dar ali alguns outros materiais, qual será que vai ter reação, né? Que substância poderia reagir, então, e gerar a equação que vai, então, promover a descalcificação desse osso, tá bem? Uma outra sugestão, e aí pode ser tanto para vocês trabalharem com os estudantes, ou até mesmo para vocês, como, né, professores que se interessam por essa temática, porque eu gosto bastante, o Nerdologia é um canal que eu estava sempre assistindo os vídeos, então, né, o Átila e a Marina, ele traz esse vídeo muito, muito bacana, né, sobre de onde vêm os fósseis. Então, explicar, né, que geralmente os fósseis vão acontecer com essas substâncias, né, que são mais rígidas do corpo dos animais, então por isso que conchas, né, esqueleto, acabam sendo os fósseis mais encontrados.
né? E a partir daí também desenvolver, às vezes, uma roda de conversa, separar o vídeo em partes, né? Cada um podemos fazer trabalhar em grupos, podemos trabalhar de uma maneira que um estudante conta para o outro o que assistiu, todas aquelas metodologias ativas que a gente sabe também que super funcionam quando a gente está trabalhando com vídeos, tudo bem? E fechando, então, a nossa discussão dessa segunda nossa sugestão, está aí uma discussão sobre datação de fósseis, né? Sobre a curva de decaimento do carbono 14. E aí a gente pode chamar professor de química, professor de física, professor de ciências, que a gente pode desenvolver uma prática bem legal, colaborativa, para explicar a leitura, né, desse gráfico, para entender, para os alunos entenderem o que é, né, a meia-vida, né? Então, por exemplo, lá a gente está falando do carbono 14, que ele é um isótopo radioativo do carbono, né? E esse isótopo, então, ele é criado, ele é formado, né, em camadas superiores da atmosfera, né? Então, o número de massa é justamente 14, por isso que é chamado de carbono 14, né? Então, a soma dos prótons e nêutrons dá 14, tá bem? E quando a gente fala em datação de fósseis, né, ou de qualquer matéria orgânica, né, a gente então está falando, usa-se esse período de meia-vida, que é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos desses carbonos eles se desintegrem, né? No caso, aqui a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. A gente consegue, a partir dessa técnica, identificar a idade, né, com segurança, vamos dizer assim, né, de materiais que estejam ali de 100 anos a 40 mil anos, né, de idade. Claro que, se a gente fala de algum material que tem 100 anos de idade, praticamente a radiação não vai ter diminuído de maneira nenhuma, né? Passou pouquíssimo tempo para que esses núcleos se desintegrassem, né? Já um fóssil, algum material de 40 mil anos, a gente consegue sim perceber que já teve um decaimento significativo da radiação, praticamente não deve estar mais emitindo radiação. Tá bom? Espero que vocês tenham realmente gostado dessas sugestões. Lembrem-se, né? São sugestões. A gente sabe que vai depender muito aí do olhar de vocês para o desenvolvimento nos contextos escolares, tá bem? E agora, para encerrar, então, aqui com chave de ouro nossa formação de hoje, a gente tem algumas sugestões de atividades, né? Que vocês poderão desenvolver, então, no desdobramento dos ATPCs nas escolas. Lembrem que eu comentei, né, que a nossa formação continuada de professores, é um processo horizontal, né? Então, tentem encontrar um momento desse desdobramento, né, ou solicitem para os coordenadores um espaço para que vocês possam compartilhar com os demais colegas, né, boas práticas. O que vocês desenvolveram ao longo desse segundo bimestre? Porque às vezes nessa conversa é possível perceber que, poxa, são práticas semelhantes, ou então eu posso me apropriar de uma prática desenvolvida por um colega para também desenvolver com as minhas turmas. É um momento muito bacana, tá bom? E ali, como eu disse, todo mundo aprende junto. Uma segunda sugestão seria, então, explorar essas sugestões de abordagens interdisciplinares que eu trouxe aqui na pauta de hoje, né? Essas ferramentas digitais, a gente falou do Pixton, trouxe lá o vídeo do canal Nerdologia, né? Então, são aí ferramentas, são recursos que vocês poderão assistir, pesquisar e, quem sabe, aí também se apropriar e planejar para uma ação com as turmas de vocês, tá bom? E, se possível, ainda turmas, né, de uma maneira colaborativa com outros professores. Como sempre, né, trago o nosso lembrete, não se esqueçam, né, que vocês sempre poderão entrar em contato conosco pelo formulário, que a gente chama de Comunidade de Ciência da Natureza, poderão, então, inserir suas boas práticas nos Padlets, né? A gente gosta muito de ver, a gente está sempre entrando, é muito gostoso. Inclusive, é um espaço também para vocês, né? Um espaço que vocês poderão usar e conversar. Então, às vezes, é legal você perceber a prática de alguém de uma outra escola, de um outro município, né? Que a gente possa também, de certa forma, se apropriar e adaptá-las,
né? Então, novamente, aqui a gente tem os links, né, de todos os Padlets, tem um Padlet para cada componente curricular, tem lá a comunidade de ciências da natureza, que vocês também já conhecem. Se vocês quiserem, né, também podem nos dar sugestões, a gente está aqui em tempo de fechamento do planejamento do terceiro bimestre, então, que tema vocês gostariam de conversar com a gente? Que tema vocês acham que é adequado para a gente trabalhar nas nossas formações? A gente está sempre aí lendo com cuidado, com atenção, todas as sugestões de vocês. Agora, algumas indicações da nossa equipe formativa. A gente tem aí já rolando a 11ª Mostra Ecofalante. Ano passado, para quem acompanhava as nossas formações, já conhecem, né? A gente também fez a sugestão. A gente está falando justamente, né? Foi a Semana do Meio Ambiente, então tem muito material bacana, tem muitos documentários, muitos filmes, né? Que vão trazer abordagens bem legais, algumas mais sérias, né, então mais dedicadas aos professores, outras que poderão ser trabalhadas também com os estudantes. Então, vai até dia 21 de junho, é gratuito, é só entrar no site ecofalante.org.br e pegar pipoca para assistir, tá bom? Novamente, né, a gente também dá a indicação dos eventos científicos que estão com inscrições abertas para ouvintes, tá bem? Então, tem lá o N Ciências, não vou me alongar porque a gente já mencionou sobre isso, tá bom? O terceiro Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Formação de Professores, e o ENEC, né, Encontro Nacional de Ensino de Química. Caso vocês queiram, né, dar uma olhadinha, né, nesses eventos que vão acontecer, tem todos os links aqui, vocês poderão ler mais sobre, tá bom? Sistematizando, então, a nossa formação, né, a gente, então, conversou sobre as potencialidades dessas ações interdisciplinares, juntamente, né, associadas às abordagens de ensino por investigação. A gente explorou algumas atividades do Caderno Aprender Sempre, né, seria normalmente as formações ano e série, né? Então a gente, como eu falei, foi uma formação um pouco diferente essa, que a gente fez isso na formação de etapa, e eu acho que foi muito legal. E a gente também conheceu as sugestões de atividades para o desdobramento das escolas, tá bem? Como também em toda a formação, a gente traz o QR Code para que vocês possam fazer a avaliação de uma maneira institucional, né? Então, assim, como que são as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento, né? E aí, esse formulário é diretamente enviado para a EFAP, é muito importante a gente ter esse feedback. Bom, ainda não vão embora, como sempre eu gosto de me despedir assim, e comentar sobre também as questões que vocês levantaram no formulário. Antes disso, trago as referências que a gente usou na pauta de hoje, tá bem? E aí, agora sim, vamos lá para o momento mais legal, que a gente vai conversar um pouquinho, e eu vou trazer aqui alguns dos comentários que vocês desenvolveram, fizeram lá no nosso na comunidade, né, de Ciências da Natureza. Então, primeiro eu quero agradecer professor Plácido, professora Leni Nogueira, Jaqueline, a Thalita, né, que comentaram sobre as nossas formações, que tem agregado bastante. A professora Thalita comentou que quero aprender e enriquecer ainda mais minhas aulas. Então, professora Thalita, espero que a gente esteja aí conseguindo proporcionar sugestões interessantes, bacanas para você, tá bom? Qualquer coisa também. Tem o interesse? Tem algum ponto chave aí que você gostaria de ter uma formação sobre? Escreva para a gente lá no nosso formulário, que certamente a gente vai assistir não, né? Eu estou lendo aqui assistir, mas a gente vai então ler. Aí sim, a professora Débora falou que seria legal ter vídeos, né, para assistir sobre uma prática, uma atividade prática. Então, já coloquei aqui, já anotei como uma possível, né, ação nossa aqui da equipe formativa. A gente vai discutir, quem sabe desenvolver. O ano passado a gente desenvolveu um tutorial, a gente achou que ficou legal. Então, pode ser que a gente também venha a desenvolver algum vídeo, alguma coisa nesse sentido, tá bom, professora Débora? Aí a professora Rosiane, né, tinha comentado também na formação passada, ela agradeceu esse nosso retorno, então sim, professora Rosa, a gente está lendo, né, tudo que vocês estão colocando, e ela comentou que o retorno pós-pandemia não está sendo nada fácil, mas eu acho que a gente tem, então, realmente, sim, concordamos plenamente,
dentro da nossa equipe formativa, as realidades, né, nem são tão tantas, porque somos apenas em 5 professores aqui, mas mesmo assim a gente percebe como está complicado. Então, sim, vamos nos fortalecer, né, nessas possibilidades que a gente tem de formação, nessas possibilidades que a gente tem de contar nossas questões. Então, né, se apropriem desse formulário, se apropriem lá do Padlet, tá bom? E é isso. E a professora Lucimar, vou encerrar com esse comentário, que também diz, né, a falta de que os alunos estão demonstrando muita falta de foco, falta de interesse, por mais que as práticas sejam diferenciadas. Então, realmente, né, Lucimar, a gente percebe que neste momento nossas ações estão sendo ações de formiguinha mesmo, porque dadas todas as complexidades e incertezas deste nosso mundo atual, né, a gente fica realmente satisfeito e feliz de ver que algum processo, né, algum progresso a gente está conseguindo desenvolver. Então, é isso, a gente está junto, né, e, bom, precisando, entre em contato conosco, tá bem? E a gente, juntos, aqui a gente consegue se fortalecer, como eu mencionei, e desenvolver práticas bacanas para os nossos estudantes ter uma educação de maior qualidade. Gente, falei bastante também hoje, aproveito para me despedir das nossas intérpretes, para agradecer toda a equipe de produção. Recentemente eu fui lá nos estúdios, vi a galera toda que trabalha com a gente assim por trás, para a gente estar aqui ao vivo, então muito obrigada, gratidão enorme para vocês que ficaram até agora aqui nos acompanhando na formação de hoje. Semana que vem, feriado, não vai ter formação. Daqui 15 dias, novamente, eu apareço aqui, tá bom? Para a gente conversar já sobre a SA1 do terceiro bimestre. Tá bom? Fiquem por aí, fiquem bem, descansem e até mais, gente. Bom restinho de semana para vocês. Tchau, tchau.